Olá, para você que está me vendo, eu sou o Paulo, eu vim aqui para falar do texto Histórias que os Camponeses Contam, o significado de Mamãe Ganso, do historiador francês Robert Darnton, publicado enquanto primeiro capítulo de um livro de 1984. Nesse ensaio de história cultural, Robert Darnton demonstra como surgiram e foram disseminados contos na França do Antigo Regime, mais precisamente aí entre os séculos XV e XVIII. Esses contos eram transmitidos pela tradição oral de camponeses pobres, em sua maioria analfabetos. Seu conteúdo era repleto de fome, roubo, morte, estupro, canibalismo, deformação. Só que a partir do século XVIII, esses contos passaram a ser catalogados e compilados em livros, consolidando-se naquilo que nós conhecemos hoje como os contos de fadas. Centenas de contos passaram a circular entre as diversas classes sociais na França e na Europa, os quais eram versões primitivas da maioria dos contos de fadas que nós conhecemos hoje, como por exemplo Cinderela, o Gato de Botas, Pequeno Polegar, João e o Pé de Feijão, A Bela Adormecida. No entanto, ao longo dos últimos séculos, esses contos foram perdendo seu teor mais agudo de morte, de fome, de violência e foram adquirindo finais felizes. Nessa pesquisa, o historiador ele respondeu as seguintes indagações: como surgiram e foram disseminados esses contos entre os camponeses? Como eram contados e o que eles tinham em comum? Qual a diferença das versões criadas até o século XVIII e as que estão circulando ou popularizadas entre nós hoje? E por último, o quão importante e representativas são essas fontes literárias sobre a vida dos camponeses na França do Antigo Regime para os historiadores hoje. Então, para isso, o historiador ele estrutura a sua pesquisa na história cultural, mais precisamente na história das mentalidades, que nesse caso ele aborda o consciente coletivo das pessoas comuns, né? O cotidiano dessas pessoas que pouco mudou ao longo dos séculos no Antigo Regime. Então ele propõe aqui uma análise daquilo que os historiadores chamam de longa duração, né? Desse período de transição do feudalismo para o capitalismo, mas que no cotidiano das populações pobres pouco mudou. Então havia uma continuidade estrutural. Fazendo uma citação do autor agora aqui do historiador, enquanto os ministros iam e vinham e as batalhas se encarniçavam, a vida nas aldeias continuava imperturbável, bem semelhante ao que sempre fora, de tempos imemoriáveis. Então era uma história que aparentemente era de continuidade. Esse olhar é um olhar diferente da curta duração histórica, que é dos eventos, né, da história política, por exemplo, dos reinados de Paris, de Versalhes, das batalhas, né? Aquela história do iluminismo ou das transformações políticas que são mais representativas desse contexto. Então, a gente opõe ou a gente combina essa história cultural de poucas rupturas com essa história política mais urgente. Então, para tentar entender os significados desses contos camponeses em sua origem, inicialmente o historiador vai se contrapor, ele vai discordar de uma proposta até então em voga, que é a proposta de interpretação feita pelos psicanalistas. Foi proposto por esses psicanalistas que esses contos populares camponeses, eles trazem em si um enigma que permitia o estudo ou análise do inconsciente coletivo dessa sociedade, ou seja, esses contos, eles também estavam cheios ou eles também possuíam uma linguagem simbólica. E a chave para se entender esses contos, ou seja, a mensagem que esses contos traziam, a história que diz: existem perigos no mundo, mas sempre, se você fizer tudo certinho, terá um final feliz. Então o psicanalista ele propõe a análise, por exemplo, do conto do Chapeuzinho Vermelho enquanto um exemplo de como podem ser interpretados esses contos, enquanto um conto representativo. Então, esse psicanalista, ele propõe que nesse conto que nós conhecemos hoje, da Chapeuzinho Vermelho, que é a versão que todos, imagino que todos devam conhecer ainda hoje, a personagem vestia um capuz, um chapeuzinho vermelho. Esse capuz é um simbolismo, seria um simbolismo para a menstruação, ou para a menina ainda não estar pronta para o sexo, ou
está iniciando um período de puberdade. Então essa interpretação é que essa menina, essa personagem está na puberdade, está na transição da vida da infância para a vida adulta. A garrafa que essa criança leva, que essa menina leva para a vovó com leite, é um simbolismo, seria um simbolismo para a virgindade ou para a sua sexualidade, que ela deve manter e cuidar, e se proteger, né, dos possíveis inimigos ou dos perigos, que é representado aqui pelo lobo. O lobo, ele é o macho abusador, ele é um perigo que toda menina deve estar atenta. Por fim, o ato de aparecer um lenhador e de matar o lobo, abrir a barriga do lobo e salvar a menina e a avó, seria uma punição pela quebra de um tabu sexual, ou seja, apesar do perigo existir, as meninas podem se livrar dele. Então é um tabu sexual que pode ser quebrado, mas pode trazer também punições. Então começa com a puberdade, com o sexo, depois vem essa negação, né? Vem o id, que é o lobo, que é o perigo, e ao final vem o triunfo do ego, que seria o resgate da menina, e a menina ressurge mais consciente de si, da sua nova fase de sua vida. Só que o problema é que esse psicanalista ele se propõe a interpretação da gênese, do simbolismo presente na criação desses contos. Qual é o problema? O problema é que nas versões originais desses contos não havia o Chapeuzinho Vermelho, a menina não levava uma garrafa de leite para a vovó, o caçador não existe na história original, e as duas, a menina e a vovó, não se salvam. E o lobo também não morre no final. Apesar de não existir todos esses elementos, o psicanalista ele faz uma interpretação a partir desses elementos que não existem. Por outro lado, mesmo sem esses elementos, o historiador demonstra como é que é a mesma história, como é que a estrutura da história que surgiu há mais de 300 anos nos permitem dizer que é a mesma história, apesar de não haver esses elementos. Na história, nas suas versões primeiras, na verdade, quando chega na casa e o lobo já matou a vovó, a menina ela é convidada a beber o sangue da vovó, a comer a carne da vovó, a tirar peça por peça de sua roupa e jogar no fogo, e a se deitar nua com o lobo na cama. E depois que acontecem aqueles passos que a gente já conhece, que a menina pergunta para o lobo, que pelos grandes você tem, por que você tem nariz tão grande, orelhas tão grandes, e ao final o lobo come a menina, a história acaba aí, o lobo come a menina ao final. E essa mensagem psicológica que o psicanalista propôs a encontrar no texto não existe no texto original. Na verdade, em suas primeiras versões, esse conto do Chapeuzinho Vermelho, assim como todos os contos de fadas que nós conhecemos hoje, eles estão repletos de estupro, sodomia, incesto, canibalismo, roubo, deformação, morte, ou seja, é violência e fome, o que está presente em todos esses textos que hoje são contados para crianças, mas em suas versões primeiras. Então o historiador ele vai demonstrar que os camponeses eles não precisavam de um código secreto para falar de tabus. As pessoas, os camponeses, viviam em casas com 2 cômodos, onde toda a família, com muitos filhos, com tios, com os avós, dormiam no mesmo quarto. Então o sexo era feito no mesmo quarto em que as crianças dormiam. A ideia de infância, de criança, não existia nesse período. A ideia de que a criança é um ser diferente, com roupas diferentes, com status diferente, não existia nesse período de criação desses contos. As crianças trabalhavam desde os primeiros anos, então não precisava de um simbolismo. A criança sabia desde pequena já tudo o que acontecia na sociedade, elas sabiam dos perigos. Então é preciso partir da gênese desses textos para entender esse contexto e para se entender, a partir desse contexto, o que esses textos significavam, o que eles queriam dizer. Agora o historiador vai explicar que nesse contexto do antigo regime na França, mas também em toda a Europa, os camponeses tinham o costume de se reunir todas as noites no cômodo que ficava a lareira na casa. Enquanto os pequenos podiam ter algum descanso, as mulheres costuravam as roupas na pouca luz que existia,
e os homens consertavam alguma ferramenta e poderia haver algum descanso. É nesse período que se teve o costume de se contar essas histórias, e essas histórias que foram contadas ao longo desses cerca de 300 anos, elas foram compiladas depois por escritores, por outras pessoas, podemos dizer assim, que por outros grupos sociais. Então, essa disseminação massiva que teve de contos populares até o século XVIII, eles vieram a ser compilados depois em livros, né? Mas, mantendo nesse contexto do Antigo Regime, esses contos eles eram contados então para as crianças, geralmente pela pessoa mais velha, pela a mãe, né? Pela vovó, pela tia, por uma pessoa mais velha que contava para os menores. A maior dificuldade para se entender esses textos hoje, ou para se pensar esses contos hoje, seria a própria contação da história. A gente tem que imaginar que era uma sociedade oral, que era uma sociedade analfabeta, que esses contos eles poderiam manter uma estrutura, que é a estrutura da história, mas eles eram regionalizados, eles eram personalizados em cada local, por cada família ou por cada contador. O contador, ele usava do corpo, ele usava das expressões para contar, então tinham pausas dramáticas, olhadas maliciosas, imitações, os sons dos locais, né, os sons do corpo. Então, às vezes, o lobo batia a porta, aí a vovó que estava contando o conto, ela batia na testa do menorzinho. Então, às vezes, fazia um barulho com o corpo, um barulho de peido, por exemplo. Então, a partir disso, existiam estruturas. Por exemplo, uma história, ela mudava de acordo com o lugar, de acordo com o tempo. Mas essa lição, essa estrutura, essa organização do conto, ele se manteve ao longo desse tempo até ser compilado enquanto livro. Então, as pessoas reproduziam nesses seres mitológicos as suas próprias características, né? As suas próprias personalidades. Então tinham fadas, tinha bruxas, o lobo. São elementos mitológicos, mas que tinham características humanas. Às vezes era uma mãe que cozinhava um filho, que fazia o filho picadinho. Às vezes era um pai que comia o filho. Às vezes era o marido que matava as esposas. O pai que abandonava os filhos. O pai que se casava com uma madrasta má. O lobo que atacava as crianças. Para entender o significado da estrutura que perpassa todos esses contos em sua formação e consolidação, é preciso pensar no contexto da França do Antigo Regime, que é nesse contexto das primeiras tragédias demográficas ocorridas pela peste negra, até basicamente a Revolução Francesa, né, que é esse período de transição histórica. Porém, para essas populações camponesas, poucas mudanças aconteciam, porque elas estavam presas a um sistema de senhorialismo, onde grandes senhores de terras, eles tinham o domínio político e econômico dessas terras, e essas populações tinham pequenos pedaços de terras, e eles ainda precisavam pagar impostos, pagar tributos para esses senhores e pagar dízimos para a igreja. Então pouco sobrava para esses camponeses. É um sistema que limitava o desenvolvimento econômico dessas pessoas. Então essas populações comuns, eles precisavam tentar se manter acima da linha que separava os pobres dos indigentes. E às vezes más colheitas, problemas com o clima, poderiam fazer com que essas populações não pagassem suas contas, seus tributos, e acabassem perdendo suas terras, ou acabassem tendo que ceder suas terras, ceder seus excedentes, ou mesmo trabalhar de forma gratuita ou de forma forçada a senhores maiores. Por causa disso, em períodos de escassez, de pouca produção de alimentos, né, de grãos, os preços acabavam subindo, porque aqueles que tinham mais grãos acabavam subindo o seu preço. Então a vida ficava mais difícil ainda para essas pessoas. Era um sistema de rotação de colheitas muito primitivo. As ferramentas comparadas com o que veio depois eram bastante primitivas. Então essas pessoas trabalhavam no seu campo, aravam o seu campo, produziam cereais. Eles também tinham algum animal que tinham em campos, em pastos comunitários, e a lenha ou alguma fruta, alguma coisa que eles coletavam nas matas, né, nas florestas comunitárias. Então existiam florestas comuns que eles podiam retirar algum produto.
de certa forma, a sociedade se polarizava no campo entre os grandes, né, os grandes proprietários e os pequenos, e acabava gerando algum ódio, alguma desavença, né? Então esse contexto favorecia a fome, favorecia a desnutrição, favorecia a morte. Estima-se que 45% dos nascidos no século XVIII morriam antes dos 10 anos de idade. Poucos se tornavam adultos para terem sua própria família. Os casamentos ocorriam tarde, porque para as pessoas se casarem precisavam construir uma casa primeiro, né? Então, para os camponeses se unirem, eles precisavam ter onde ir. Os casamentos eram um pouco até tardios, comparado com a expectativa de vida que eles tinham. A vida das mulheres era muito mais difícil do que a vida dos homens. Então, as mulheres morriam antes que os homens. Às vezes, geralmente em um último parto, de um último filho, um parto talvez meio tardio, talvez pela a dificuldade, né, de se ter uma criança nesse período. Então acontecia muito de ter pais viúvos com vários filhos para cuidar. A média de de 6 filhos nesse período fazia com que os últimos filhos fossem prejudicados, de certa forma. Então existiam massas de pessoas, massas humanas, que às vezes vagavam, tentando se alimentar ou fugir da fome, ou tentando buscar novas condições de vida. E também por isso era comum que, quando esses pais morressem, fosse difícil de separar essa pequena herança que existia entre a família. Então, se existia 6 filhos, 5 filhos, 7 filhos, era pouca herança para tantos filhos. Por outro lado, existia bastante casos de pais que casavam novamente, então de madrastas que traziam seus próprios filhos, né, e os filhos precisavam conviver junto, e às vezes o filho do pai não se dava bem com a madrasta. Por outro lado, em períodos de desespero, ocorria o abandono de filhos, né, o abandono dos filhos mais novos, ou o abandono da casa pelos pais, por causa de uma questão de sobrevivência mesmo. O historiador vai defender a hipótese de que esses contos diziam aos camponeses como era o mundo e ofereciam uma estratégia para se defender ou para enfrentá-lo. Então podemos pensar alguns passos que esses contos seguem, que poderia ser o primeiro. Os pais, por causa da fome, por causa da falta de terras, por causa do excesso de filhos, eles precisavam, em alguns casos, se livrar dos filhos menores. Era uma sociedade onde todos precisavam trabalhar. Só que, às vezes, um filho, poderia significar a ruína da família, mais um filho. E quando viesse essa crise, às vezes, essa família acabava abandonando um ou outro filho, principalmente quando a mãe já havia morrido, né? E esses filhos conviviam com as madrastas. E a partir desse contexto que surgem essas representações, principalmente nas versões francesas dos contos, dos ogros, que seriam uma representação dos grandes proprietários de terras. Enquanto os pobres, que aqui são representados como os pequenos, eles vivem na fome ou vivem tentando se manter vivos, os grandes, que são os proprietários de terras, são representados como maus, como bruxas, como ogros. Então eles são representados como comilões, como gorduchos, como desastrados. E é projetado então nesses proprietários de terras características que os desumaniza, mas também que explica a sua condição. Então é nesse contexto que muitos desses filhos acabam sendo abandonados, ou os pais saem de casa, ou os filhos mesmo saem de casa. E os contos trazem muito disso. Por exemplo, na Cinderela, a menina ela foge de casa, ela vai trabalhar numa casa desse senhorio, de algum senhor, e ela se torna doméstica, porque na própria casa os pais tentaram comê-la, né, cozinhá-la por causa da fome. Ou, por exemplo, o conto do Pequeno Polegar, onde no conto é descrito de forma comum que os pais, por ter muitos filhos, por ter um período de dificuldades, decidiram abandonar os filhos mais novos, né, que não trabalhavam. Os mais novos eram que davam mais trabalho e menos retorno. Ou as versões iniciais, né, do Joãozinho e Maria, que eles foram abandonados ou eles estão perdidos na floresta. Então, depois de sair de casa, o que sobra para eles é a floresta. Aí vem um segundo elemento, que é os filhos então pequenos ou esses pais de família aventureiros ou essas pessoas saem às estradas. Aí que aparece o mundo dual, que é o mundo pessoal, o mundo da casa, da família, do vilarejo, né? Ou contra, que é o mundo da floresta, o mundo das estradas. Então se cria
esses dois mundos, né? Então nas estradas podem ter esses lobos, pode ter a fome, pode ter ladrões, pode ter aproveitadores e estupradores. Aí os pequenos, né, que são os filhos pequenos, ou são essas pessoas fracas, socioeconomicamente falando, que são representadas como pequenos, eles precisam sobreviver. E é aí que eles vão ou arrumar trabalho como artesãos, agregados em propriedades rurais, atores, saltimbancos, ou, por outro lado, eles vão mendigar, roubar comida, se tornar ladrões, prostitutas. Eles vão se adaptar a esse mundo das estradas, né? Que pode ser das estalagens, pode ser das pequenas vilas. Então esses itinerantes, essas pessoas por aí, eles invadem galinheiros, eles ordenham vacas soltas, né, nos pastos, eles roubam roupas secas nos varais, eles cortavam caudas dos cavalos para vender o pelo, eles ingressavam no exército, ou eles se fantasiavam de inválidos, né? Às vezes eles precisavam se passar como inválidos ou mendigar, né? Arrumar estratégias para mendigar, às vezes até escondendo seus corpos, ou às vezes até mutilando seus corpos para poder sobreviver. É aí que vem o João e Maria, que estão perdidos nas florestas, né? Na floresta. E o que eles veem, o que eles querem é comida, e o que eles veem é o medo. Então vem um terceiro elemento desses contos, que é os perigos que estão nas estradas ou nas florestas, ou mesmo nas propriedades dos grandes. Que aí as crianças representam, ou é representado nesses contos, para o conto ficar mais atrativo, essas pessoas que podem ser más, ou podem ser um perigo, como bruxas, feiticeiros, gigantes, ogros, animais selvagens, né? Que representam o estupro, o assassinato, aquilo que poderia acontecer. Esses vilões, esses seres míticos, eles são seres descritos como míticos, né, como monstruosidades, só que a personalidade deles são humanas. Eles vão percebendo que a honestidade e que a coragem não são boas táticas para sobreviver. O que eles precisam é de esperteza. Através da esperteza que eles podem sobreviver. Por outro lado, essa esperteza ela é representada nos seres místicos também, principalmente nas fadas ou no gato de botas. O vizinho pode ser um feiticeiro, ou o feiticeiro pode ser alguém disfarçado, ou assim como o sapo pode ser um príncipe. E nesses contos tem bastantes exemplos disso, né? Dessa simbolização. E simbolização, mas de forma a deixar a história mais atrativa, talvez mais engraçada ou mais curiosa, e não para tentar esconder um simbolismo maior. Aí a gente vê em contos, por exemplo, como Barba Azul, que é a história de uma noiva que ela casou-se com um pequeno senhor de terras que mora um pouco longe, e ela não resiste à curiosidade que ela tem. Ela foi, de certa forma, na história, ela foi inocente, e ela acabou descobrindo que o marido tem 6 esposas decapitadas e mortas na casa, e ela seria a 7ª esposa a ser morta. Então ela precisa fugir, ela precisa sair para o mundo de fora do conforto que ela está para sobreviver. O outro caso, por exemplo, é da Bela Adormecida, em suas versões primeiras. Ela está adormecida na floresta, o príncipe a encontra e a violenta, né? e a estupra dormindo. Ela tem cerca de 6 ou 7 filhos dormindo com o príncipe. Então o príncipe, que já é casado, que já é um senhor de terras de outro reino, ele violenta essa Bela Adormecida dormindo, e ela vai ter 6 ou 7 filhos dormindo. E por quê? Porque essa vida fora da aldeia é muito perigosa. Mas então o que esses viajantes ou o que essas pessoas poderiam querer? Enquanto estavam na vila, ou na aldeia, ou na comunidade, o receio ou o anseio enquanto a um bom casamento, a casar-se, as mulheres principalmente, a casar com um senhor de terras, né? Alguém que tenha mais terras, alguém que tenha algum dote, ou herdar alguma coisa, ter o acesso a algum bem material para melhorar de vida. Mas principalmente é a vida nas estradas. Então os desejos principais desses personagens, apesar de ter galinhas de ovos de ouro, de ter pé de feijão gigante, né, de ter casas recheadas de bolo, o que eles querem geralmente é sobreviver, basicamente comida. Eles querem comer, ou eles não querem ser comidos, ou eles querem sobreviver. Então, às vezes eles querem, nesses textos primeiros, eles conseguem
Pela esperteza simbolizada na fada madrinha, eles conseguem realizar desafios e se dar bem ao final. Aí no final eles conseguem algum desejo, ou conseguem realizar as suas vontades e conseguem frango, salsicha, coelho, vinho, queijo. São coisas poucas, coisas que essas pessoas às vezes viam na estalagem, viam na casa de um senhor e elas têm essa vontade. Então não tem um anseio quanto a se tornar um rei, se tornar alguém poderoso. Eles pensam, eles representam aquilo do cotidiano que eles não têm, mas que eles poderiam querer, que geralmente é comida ou uma pequena propriedade de terra ou um bom casamento. Quando o narrador ele quer dar algum toque mais requintado, ele acaba demonstrando que o narrador, no caso, o contador dessas histórias primeiramente compiladas em livretos, ele demonstra que ele não entendia de gastronomia, então ele colocava uma mesa cheia de tudo. Por quê? Porque a limitação psicológica cultural que ele tinha fazia com que essas histórias também tivessem limitações. Então, às vezes, a bonança era uma mesa cheia com todo tipo de comida simples. E às vezes, para dar um toque mais requintado, o narrador coloca um guardanapo. E colocava assim, por exemplo, tinha até guardanapos na comida. E, por fim, a maior extravagância que todos esses contos podem trazer, além do casamento e de se tornar proprietários, é comer carne, é ter acesso à carne. Por exemplo, no João e o Pé de Feijão, o gigante que vive em cima do pé de feijão é uma representação do senhor de terras que vive bem, né, numa casa chique, numa casa que tem comida, que tem quartos, que tem cozinha. Então, ele é uma pessoa gorda, porque ele é a representação de que é uma pessoa que come bastante, com uma esposa gorda. E os ovos de ouro da galinha, na verdade, não tem tanto interesse nos ovos de ouro, mas na alimentação em si, enquanto o ovo mesmo, ou enquanto a galinha. Qual é a lógica desses contos? Como sobreviver, né? Não há lógica moral. Não existe uma recompensa por ser bom nesses contos. Na verdade, os desastres são casuais, como a peste, que não tem uma explicação. Então, esses personagens principais, como o Pequeno Polegar, como as crianças, como tantos, como a menina que é abandonada na floresta, a princesa, a menina pobre que quer ser princesa, que na verdade queria ter acesso a terras, né, a alguma vida melhor, eles são fracos, eles são representados como pequenos, em oposição aos grandes, que são os poderosos, né, as pessoas que têm terras, que têm poder. Então esses pequenos, como eles não têm força física e como eles não têm dinheiro, eles precisam ser espertos para sobreviver. Somente sendo espertos, eles podem passar a perna nos ladrões, nas doenças, né? Podem se escapar das doenças, podem matar a fome ou conseguir algum lar ou algum casamento. Então a lógica é logra-se ou é logrado. A patifaria está por toda parte, escondida nas artimanhas, né, de velhacos. Por exemplo, na maioria dos contos primeiramente coletados da Chapeuzinho Vermelho, ela é devorada sem quebrar nenhum tabu, sem cometer nenhum pecado ou nenhum erro. Ela simplesmente morre, porque ela não foi esperta o suficiente. Essa é a lição que passa, ou esse é o contexto que é retratado. Então o herói, ele poderia ganhar uma ajuda representada em uma fada madrinha, em alguma coisa mágica, mas era um simbolismo para a sua própria esperteza. Então a estupidez, a simplicidade, né, a idiotice, os palermas e os vigaristas estão por todas as partes. E esses contos dizem, se por mágica algum monstro, alguma coisa ruim está acontecendo, seja esperto para sobreviver, né? E essa esperteza também é simbolizada na mágica. Por exemplo, aqui é o gato de botas, que é um moleiro, que é um pequeno proprietário, deixa para os seus 3 filhos pouca herança e para o mais novo, um gato de botas, que aparentemente era uma coisa inútil. Só que o gato, ele é um gênio para intrigas, né, e para intrigas domésticas, para questões familiares. Então ele percebe vaidade, estupidez, apetite, ganância em todos os lados e ele se aproveita disso. Ele se aproveita desses defeitos que as pessoas têm e através da sua esperteza, ele leva esse filho mais novo, mais indefeso, mas que é esperto, que a esperteza dele na verdade é o gato, a conseguir um casamento e o gato consegue uma propriedade para ele. O final é esse. Então, para descobrir os significados desses contos em uma conclusão, é possível perceber que no contexto dos contos havia
uma luta por recursos escassos, né? Então, nesses casos, o personagem principal, ao final da história, ele poderia conseguir alguma terra, ele poderia se casar com algum nobre, alguma nobre, ele poderia esbaldar-se em uma boa refeição, ou ele poderia somente ridicularizar as autoridades locais através de táticas obscenas. Mas o principal de tudo era manter-se vivo, né? Era sobreviver, era o principal final. Depois, né, ao final do conto, o personagem ele deixa os grandes, os fortes, os poderosos retomarem aos seus postos, enquanto ele segue a sua vida numa rotina mais amena ou com alguma conquista pessoal, a nível pessoal. Não tinha nenhuma transformação, não ocorria nenhuma transformação em nível da estrutura da sociedade. Então, o herói aqui nesses casos, ele se satisfazia em infligir humilhação ao grande, né? Já que para os ouvintes não havia uma perspectiva de revolução. Os camponeses aqui nesses contos, eles não eram impelidos a derrubar a ordem social do antigo regime. Eles não eram impelidos a fazer revolução, ou eles não pensavam na revolução através desses textos. Os ouvintes provavelmente eles riam dos nobres quando o personagem encaminhava sua filha pobre e inútil para casar-se com esse nobre. Provavelmente as pessoas que estavam em volta da lareira, elas riam quando esse poderoso castigava seus próprios filhos nos contos, quando eles faziam esse poderoso comer uma refeição simples, quando esse poderoso chicoteava sem querer algum dos seus filhos, quando eles tinham seus corpos transformados através dos seres míticos. Então, sem fazer pregações moralistas, né, esses contos franceses demonstravam que o mundo era duro e perigoso. Era preciso cautela na busca por dinheiro e poder na luta para sobreviver. Podemos pensar assim que o velhaco poderia se dar bem por um dia, poderia se safar em uma história. Então, o mundo era cheio de tolos e velhacos. Por hoje, era melhor ser velhaco do que tolo. E a lição sempre tinha a ver com... Então, podemos pôr entre aspas aí, seja esperto para sobreviver num mundo perigoso. Ou podemos pensar, como você é fraco, engane e trapaceie. Ou, num final, que caberia nesses contos aqui que inclusive há em um desses contos, e a menina vive desconfiada para sempre. Para concluir, o historiador então ele faz uma análise, né, desse povo, do que seria esse povo, de como eram essas pessoas. Aí aqui ele usa de uma tipificação que nós podemos pensar hoje como um tipo ideal weberiano. Apesar que o historiador não usa esse tipo ideal weberiano, ele fala de um espírito francês. Então esse espírito francês ou esse tipo ideal que constitui o pensamento dessas populações poderia ser algo como assim: a vida é dura, por isso era preciso ter raciocínio rápido e astúcia, já que a retidão moral não levava a lugar nenhum. Diferente daquela ética protestante anglo-saxã, que estava ganhando força nesse período, essa ética, podemos dizer assim, das populações que se constituíram enquanto franceses, não oferecia nenhuma fórmula para conquistar o mundo, simplesmente para sobreviver. Então, na interpretação desse contexto, a partir da perspectiva de tipologia, de tipos ideais, nós podemos pensar que os pequenos, eles eram espertos, né? Inclusive isso aparece no título das histórias, como por exemplo, Petit Poucet, que era o pequeno polegar, ou Petit Louis, que era o pequeno Luís, né? Então, o próprio título trazia essa característica do personagem. Ou também nas características que eles precisavam para sobreviver. Por exemplo, que era o Le Ruse Voulé, que era o pequeno astuto, ou Le Petit Fouté, que era o pequeno inteligente. Então, quando as pessoas contavam a história do Le Petit Fouté, que era do pequeno inteligente, pressupunha-se que o personagem era inteligente e era pequeno. É isso que de certa forma, o significado da história, né? Além desse contexto todo. Para concluir, eu vou falar como esses contos orais acabaram sendo disseminados enquanto livros entre as diversas classes sociais da Europa. Ao final do século XVIII, franceses registraram, compilaram e retocaram esses contos populares
adicionando rimas, repetições, e disseminaram nos círculos elegantes de Paris. O principal deles foi o Charles Perrault, em 1697. Foi o Charles Perrault que estabeleceu as bases dos contos de fadas, né? Nessa publicação de 1697, ele apresentou contos como A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Barba Azul, O Pequeno Polegar. Em Chapeuzinho Vermelho, que ele também apresentou aí, ele foi o primeiro a adicionar essa capa que ela tem no conto. A gente pode pensar hoje, enquanto historiadores, enquanto pesquisadores, que o Perrault ele pode ser pensado como um ponto de ligação entre os círculos aristocráticos, né, entre o que a gente chama de cultura de elite e a cultura popular. Isso pode ser percebido na capa da primeira edição desses contos de fadas, de 1697, que na capa há 3 crianças que são bem vestidas, estão em frente de uma lareira e estão ouvindo os contos que a velha conta para eles. Então, isso reflete esse contexto que o Charles Perrault cresceu, que é onde a nobreza passava a infância com essas amas de leite, com essas babás, com essas criadas, né? Tanto é que esse conto, em sua primeira versão, ela é chamada de Histórias de Antigamente, né? Provavelmente é uma alusão que esses contos orais mesmo, né, que foram catalogados por Perrault, ou também foi conhecido como Contos da Mamãe Ganso, que a Mamãe Ganso provavelmente é uma alusão a alguma velha criada que contava esses contos, né, para essas crianças, né? Aí Charles Perrault começou a moralizar esses contos, começou a dar finais felizes para esses contos, começou a tirar alguns traços de violência e de fome desses contos e deixá-los mais apreciáveis às outras classes sociais que não só os camponeses. A partir desse século XVIII começou a ocorrer a mercantilização desses contos através de livretos mais baratos ou de livros que atendessem às diversas classes populares. Então criou-se o costume também de se contar essas histórias em grupo, coletivamente, mas às vezes com uma pessoa agora lendo esses contos, não mais como uma pessoa tirando simplesmente da sua memória, mas de uma pessoa das classes mais populares, das classes mais pobres e analfabetas, lendo esses contos através de uma versão mais barata que era vendido. Posteriormente, nos reinos germânicos, nos reinados que depois seriam unificados enquanto Alemanha, os chamados Irmãos Grimms, que eram estudiosos da cultura e da literatura, eles publicaram em 1812 os seus contos, as suas versões dos contos populares, dando uma ênfase a contos desses reinos germânicos. Lembrando que a Alemanha e a França são países vizinhos. Aí que eles apresentam contos como Rapunzel, João Maria e Branca de Neve. E os Grimms, eles também retocam os contos, eles ainda tiram ainda mais as cenas de horror, né, de violência, e eles ainda acentuam esses finais felizes. Por exemplo, nos contos dos Grimms que a casa do João e Maria, a casa da bruxa, ela passa a ser constituída de doces e mais comidas e uma casa mais exuberante e extravagante. Pensando aí numa história comparando esses diferentes contextos, é possível perceber então nesses contos, nas suas versões primeiras, que os franceses tinham mais dramas domésticos, eram mais realistas, grosseiros, libidinosos. E a principal característica dos personagens principais era a esperteza e a astúcia. No caso dos contos germânicos, eles tinham mais horror, mais fantasia, poesia e violência. Por outro lado, os ingleses eram mais humorísticos e os italianos eram mais burlescos. Só que os principais foram os franceses, né, que foram primeiramente compilados. Então é isso, vamos concluindo, mas vamos pensar o quanto esses contos mudaram ao longo desse tempo. Então nós não podemos hoje falar dos contos que nós temos contato hoje, tentando falar de um contexto passado. Nós temos que voltar nesse contexto passado para entender como surgiram e o que representavam naquele contexto. Nós temos que pensar nos contos de fadas em diversos momentos, e quando nós vamos falar deles, nós temos que apontar qual momento nós estamos falando. Por outro lado, nesse texto fica demonstrado que, apesar dessas mudanças, a estrutura desses textos foi mantida. Se os folcloristas catalogaram 105 Cinderelas, eles estão dizendo que são 105 versões de uma mesma estrutura, né, de um mesmo conto.
Isso é um exemplo da historicidade, né? De que as pessoas mudam, a cultura muda, mas certos elementos continuam, né? Essa mudança na permanência.